o transtorno, o traumatismo crânioencefálico, ele é fator preditivo para transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão e a ansiedade. Então, aí que acontece esse sintoma de irritabilidade e labilidade. Outra questão que o traumatismo crânioencefálico ele pode acometer é a personalidade do paciente. Eu assisti um vídeo em que houve uma alteração da personalidade do paciente. Ele conta que antes ele era uma pessoa que ele era introvertido, a pessoa que tinha às vezes que perguntar para ele alguma coisa. Hoje não. Ele se sente uma pessoa que fala tudo que vem à mente dele, ele se sente agressivo e impulsivo nas suas relações. E ele toma até remédio descontrolado para controlar essa irritabilidade, essa impulsividade. Então, ele mudou, assim, teve essa alteração na sua personalidade. Outra coisa também relacionada é os indícios de suicídio, também que a gente tem que avaliar no paciente. Por quê? Porque o paciente, ele vai, depois do trauma, do traumatismo, ele vai perder suas funções funcionais, né? E aí, lá no vídeo, ele falava que ele era professor, ele gostava de dançar, então ele ficou muito irritado, ele ficou estressado, quando ele pôde perceber que ele não podia mais fazer isso, ele não podia mais dar aula e não podia mais dançar. Então, e também o que compromete a autoestima do paciente, o que tende a ter, que o paciente tende a ter esses pensamentos de suicídio. Outra questão também está relacionada à cognição social. O paciente ele pode perder essa capacidade de perceber situações sociais, compreender emoções, valores nas outras pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tinha capacidade antes de perceber as emoções em uma pessoa, depois do acidente, pode ser que ela não venha mais a reconhecer essas emoções, nem valores com o outro, nas relações com o outro. Pode passar, professor. Tá. Existe uma escala, que é a escala de Glasgow. Ela é um instrumento mais utilizado para a questão de definir o grau do comprometimento, né? São divididos em 3 graus, que é o leve, o moderado e o grave. E o grau de comprometimento depende muito de certos fatores, como o tipo da lesão, se a lesão é difusa ou focal, a extensão e a localização da lesão. Essa escala ela tem o intuito de medir o nível de consciência de uma pessoa que tenha sofrido trauma. E na maioria dos artigos que nós lemos, na avaliação, eles utilizam essa escala. Aí a Mireia vai explicar um pouquinho sobre a lesão focal e a difusa. Então, o traumatismo craniano, ele tem 2 tipos de lesões. A lesão focal e a lesão difusa. A lesão focal, geralmente, ela está relacionada a uma área do cérebro. E que são, por exemplo, os hematomas, são as confusões. Esses hematomas eles podem ser tanto interno como externo. E a lesão difusa, que ela está relacionada e acomete geralmente ali no momento do trauma, que ela acomete os axônios, né, do neurônio, do cérebro, que são a parte do cérebro responsável pela condução dos impulsos elétricos, ou seja, a lesão difusa, ela acomete o cérebro de forma mais integral e como um todo. Sim. Aí há também 2 tipos de traumatismo craniano encefálico, que é o tipo aberto e o fechado. O aberto é quando o crânio ele é penetrado ou fraturado e esse acidente faz com que haja exposição cerebral. E normalmente esse TCE ele é causado por armas de fogo ou por objetos perfurantes. O segundo tipo é o TCE fechado, que o cérebro ele permanece íntegro e normalmente ele é causado por acidentes de carro e etc.,
que faz com que o cérebro ele tenha uma movimentação mesmo no cérebro. O cérebro é jogado para frente e para trás, de acordo com essa imagenzinha aí. Isso faz com que o cérebro ele deixe o seu eixo, fazendo que possa ocorrer algum trauma. Professora, pode passar para o próximo, por favor. Os índices de prevalência. A prevalência está mais relacionada ao sexo masculino, nos artigos que a gente leu, entre as pessoas com idade de 15 a 24 anos, justamente porque esse grupo de pessoas, eles tendem a usar mais substâncias psicoativas e o que podem predispor a comportamentos de riscos e violentos no trânsito, como também desrespeito ao Código de Trânsito. Então, uma das principais causas são os acidentes de trânsito e quedas, que a Vitória vai falar também em relação aos idosos e às crianças. Um outro grupo, né, que nós vimos bastante nos artigos, é o grupo dos idosos e das crianças. Normalmente são por quedas, por acidentes domésticos também. Os idosos, pelo fato do equilíbrio, né, às vezes tem a visão embaçada, fraqueza, desmaios. E as crianças, normalmente, por causa das quedas em brincadeiras e etc. Pode passar para o próximo, professor, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. O AVC, que é normalmente chamado de derrame, refere-se a um problema neurológico temporário ou permanente, focal e abrupto, que é repentino, né? Que é consequente de um processo patológico dos vasos sanguíneos encefálicos. Pode passar, por favor, professor. O AVC, ele pode ser classificado como hemorrágico ou isquêmico. O isquêmico é o que ocorre devido a um rompimento de um vaso cerebral, causando sangramento, lesionando e provocando um inchaço naquela região. Os sinais e sintomas são sempre súbitos e podem ser fraqueza de um lado do corpo, perda da sensibilidade ou do campo visual, tontura, dificuldade para falar, desmaio e ou convulsão. O hemorrágico é um acidente assim, mais raro, porém com maiores índices de mortalidade. Já o isquêmico é causado pela falta de sangue em uma área do cérebro, devido à obstrução de uma artéria. Alguns sintomas são fraqueza, adormecimento em apenas um lado do corpo, dificuldade para falar e compreender coisas simples, engolir, andar e enxergar, tontura, perda de força da musculatura do rosto, ficando com a boca torta, dor de cabeça intensa e perda de coordenação motora. O AVC isquêmico é mais comum e acomete 80% dos pacientes. Pode passar, professora, por favor. Só reforçando, né, o que já foi dito, alguns sinais de alerta para o AVC são a confusão mental, a perda de equilíbrio e coordenação, dificuldade de enxergar e falar, fraqueza ou dormência na face, braços e pernas e dor de cabeça forte. Pode ir para o próximo. Existem 3 causas que são principais para o agravo do AVC, que são a trombose cerebral, que é a formação de uma obstrução em artéria cerebral, a embolia, caso em que a obstrução ocorre em uma outra parte do corpo e posteriormente se instala em uma artéria cerebral, e a hemorragia, que é a ruptura dos vasos sanguíneos. O grau de perda funcional decorrente do AVC, ela depende de qual lado do cérebro foi afetado, qual área específica sofreu a lesão e qual a extensão, a ampliação do dano. As principais sequelas são a dificuldade em movimentar o corpo, essa dificuldade ocorre devido à perda de força do músculo e de equilíbrio de um dos lados do corpo. As alterações na face, onde a face pode ficar assimétrica, podendo apresentar boca torta, testa sem rugas e olho caído de apenas um dos lados da face. A dificuldade para falar. Muitas pessoas vítimas do AVC, elas ficam com dificuldade para falar ou mesmo perdem totalmente essa capacidade.
a incontinência urinária e fecal, né, que é quando a pessoa pode perder a sensibilidade para identificar quando está com vontade de ir ao banheiro, a confusão e perda de memória, que é uma sequela muito frequente, geralmente com dificuldade em compreender ordens simples ou de reconhecer objetos familiares. E problemas emocionais e alterações na personalidade. Esses problemas emocionais e essas alterações da personalidade observadas após o AVC podem ser derivadas diretamente da lesão neurológica ou das dificuldades advindas de ter que lidar com as limitações nas situações rotineiras. A depressão pós-AVC é a condição psiquiátrica mais frequente do AVC. Está associada com o aumento da mortalidade, maior prejuízo no funcionamento físico e da linguagem e redução da qualidade de vida. Então, esses aspectos psicológicos podem afetar significativamente a capacidade funcional do indivíduo. Posso falar uma coisinha, Gabi? Pode. Tem algumas coisas muito importantes nessa fala, né, da Gabi. A primeira, tem sim a questão que envolve, né, sequelas como depressão posteriormente, né, principalmente, Gabi, pela questão do medo da morte, pela impossibilidade de controlar essa variável, porque a pessoa pode ter um AVC e pode ter outro AVC a qualquer momento, né? Então, essa não controlar essa variável é algo que é difícil para as pessoas lidarem com ela. E aí chega para a gente com uma alteração de personalidade que às vezes não foi provocada, né? Não é uma sequela do AVC, mas é uma sequela emocional do AVC. Na neuropsicologia, a gente tem que ter o cuidado de entender que às vezes a sequela é provocada por uma lesão, às vezes a sequela é provocada por um sentimento advindo da lesão, né? Quando você fala desses problemas emocionais, e você disse direitinho, muito bem, mas aí eu lembrei de um paciente que eu acompanhei, que na verdade ele ficou muito mais sociável, muito mais alegre, muito mais tranquilo depois do AVC do que antes. E a família estava toda, né, afável com ele. E até que a gente, pelo local que era a lesão, a gente sabia que isso era temporário. E a gente teve que fazer um trabalho de psicoeducação com a família para eles entenderem que aquilo ali não era da personalidade do paciente, mas era algo transitório dentro das sequelas. A neuropsicologia, ela trabalha com as informações biológicas, mas ela trabalha também com as informações do contexto familiar do paciente. Para eles, estar cuidando de alguém com uma personalidade muito mais fácil de lidar, né, estava sendo prazeroso. Mas eles tinham que ser preparados para a alteração dessas características, porque era transitório. A gente sabia que estava relacionado com o local da lesão do AVC. Né? E tanto que 45 dias, 60 dias depois, ele tinha voltado à personalidade de sempre, porém com um comprometimento motor. Então, você imagina uma pessoa com personalidade rígida, né, engessada, que tem dificuldade em ser cuidado, passar por um momento de não controle do movimento do corpo. E aí ele andava, mas ele tinha dificuldade em ter o controle desses movimentos, né, o ajuste desses movimentos. Então, foi impedido de dirigir, foi impedido de, né, ir passear na cidade, precisava sempre de ter alguém por perto, só que a personalidade, aquelas características da personalidade que a família estava agradando, sumiu, desapareceu. Vocês precisam o tempo todo em neuropsicologia fazer links com isso, que são as sequelas, né? Mas vocês precisam entender essas sequelas dentro da individualidade daquele paciente. Por isso, a participação da família, principalmente em casos de crianças, idosos, é fundamental, tá? Para a gente compreender como ele era antes. Para a gente entender o que está alterado de forma temporária como sequela do AVC. Pode continuar.
Professora, só um exemplo também, a minha mãe ela tem uma loja de roupa e a gente tem uma cliente que ela sofreu AVC. É uma mulher jovem, ela tem assim uns 40 anos. E assim, ela vai lá acompanhada das duas filhas dela, são adolescentes, sabe? E você falando assim da família, do apoio da família é muito importante, né? Porque acaba que a pessoa ela fica assim bem depressiva mesmo, né? E assim eu fico assim muito impressionada como ela é alegre, ela chega lá sempre sorrindo e experimentar as roupas e quer que todo mundo vê, e as filhas delas com aquele cuidado com ela, sabe? Assim, faz toda a diferença. O apoio da família. Eu acho que eu já trouxe para vocês uma aula de neuro, né? Tem uma pesquisadora, o nome dela é Bia Baldívia. Bia Baldívia. Ela é pesquisadora da Unifesp, foi minha professora na pós-graduação, e ela tem um site na internet só de psicoeducação, para o tipo de lesão que ela trabalha, sabe? E é muito interessante porque ela fala que é um divisor de águas no tratamento. Quando a família entende o que é da personalidade do paciente, o que é provocado pela lesão ou pela alteração, né? A família tem um engajamento maior. Então, o esclarecimento não é por dó, não é por amor, é por esclarecimento, né, das demandas daquela pessoa dentro daquele contexto que ela está inserida. É isso mesmo, Gabi. Posso passar para o próximo? Então, complementando o que a senhora e a Gabi falaram, é a questão da reabilitação neuropsicológica, né? Onde é muito mais abrangente do que a aplicação dos testes, né? Ver quais funções cerebrais estão comprometidas ou não, mas tem todo um acompanhamento com a família, com a história do paciente, como a gente já tem visto em psicodiagnóstico também, né? Então, essa reabilitação neuropsicológica, ela gira em torno desses 5 componentes, né? Que primeiro é um delineamento, né, de quais serão as intervenções através da anamnese, né, de analisar o caso, de começar a pensar quais funções foram comprometidas e quais não. Depois um atendimento psicoterapêutico, seja em grupo ou individual, né? Geralmente esses atendimentos em grupo eles tendem depois a se tornar individuais para poder atender mesmo as particularidades de cada caso. O atendimento psicopedagógico e apoio às famílias, né, que eu penso entra no que a professora falou da questão do caso, né, que teve que já ter essa educação, preparação da família com relação à personalidade do paciente. Esse seria um exemplo, talvez, de trabalho psicopedagógico com a família, né? Uns atendimentos específicos de reabilitação das funções cognitivas comprometidas, a partir das capacidades preservadas. Então, não é simplesmente ver aquilo que foi comprometido, mas ver também o que está em bom funcionamento para poder aproveitar esse uso e assim desenvolver cada vez mais essas funções que ainda estão intactas. E a reavaliação periódica do programa de reabilitação, que foi implementado, né, para sempre adaptá-lo e corrigir, né, ou se necessário, mudar as intervenções, mudar o plano de ação que tem sido feito com esse paciente, com essa pessoa. Jennifer, tem uma coisa aí, deixa eu já aproveitar, né? Peraí. Vocês estão me ouvindo? Ah, estão. Deixa eu já aproveitar o momento. Então, vamos lá. A pessoa chega no hospital com um AVC ou com um acidente crânioencefálico, tá? Quando tem essa demanda, vai fazer lá uma série de exames de neuroimagem e esses exames já vão nos contar qual a área ou quais as áreas foram afetadas. Sabendo qual área foi afetada, a gente consegue estabelecer um protocolo de uma bateria de testes que a gente vai utilizar, tá? Se vocês retornarem no slide,
que elas falam das sequelas, são as sequelas previstas. Nessas sequelas já fala assim, ó, você vai ter que avaliar a fala, você vai ter que avaliar a motricidade, você vai ter que avaliar a memória desse paciente, você vai ter que avaliar a personalidade, né? As demandas emocionais dele, já está te falando ali o que é previsto encontrar. Mas quando você sabe, através dos exames de neuroimagem, qual ou quais áreas foram afetadas, esses exames, imediatamente você já consegue escolher quais os testes você vai utilizar para aquele caso. Tá? Então, tem os testes gerais utilizados em casos de AVC ou em casos de TCE, e tem também aquela especificidade de acordo com o local da lesão. Fez a avaliação neuropsicológica. Fazer a avaliação neuropsicológica aqui é para ver o que está comprometido, o que está preservado, qual o nível de comprometimento. Para que a gente faz a avaliação? Para a gente construir o que a Jennifer está trazendo para a gente aqui, que é a reabilitação. Então, a gente faz a avaliação, utiliza testes específicos para essa demanda, né? Para os resultados dessa neuroimagem. Sempre a gente utiliza teste de personalidade, de memória, avalia a motricidade do paciente e a gente elabora um plano. Esse plano é a reabilitação, o plano de neuroreabilitação do paciente. A neuroreabilitação pode envolver psicoterapia. O plano de neuroreabilitação pode envolver fisioterapeuta, pode envolver um trabalho de psicoeducação com a família. Então, depende do resultado que a gente vai encontrar nos testes, é que a gente vai elaborar um plano de neuroreabilitação do paciente. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro para vocês? Pode passar para o próximo slide, gente? Antes da gente começar a apresentação do estudo de caso, a gente preparou um videozinho bem curto, de 2 minutos. Aí, se tiver como passar, se a Camila puder passar para mim, por favor, eu enviei para ela, porque eu não estou conseguindo aqui pelo meu computador. Se você puder passar, Camila, por favor. Aí eu tenho que colocar... Peraí, gente, que eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Peraí. Aí eu tenho que colocar a Camila como... Não sei fazer isso. Pelo computador. Professora? Oi? Se a senhora permitir que os participantes compartilhem a tela, as meninas vão conseguir. Mas aqui pelo computador eu não sei como faço isso. A senhora sabe a opção aí de compartilhar, que tem a setinha? Antes da senhora compartilhar a tela, aí tem uma setinha dentro da setinha. A senhora viu? No computador? Isso, no computador, na opção do computador. Ela é verde, verdinha, Isso. pelo menos no meu é verde. Aí tá assim, share screen. Exato. Sim, mas aí no meu já está, né? Já está isso acontecendo. Eu vou parar e a gente começa. Vamos lá. Assim. Aí, nessa opção, nesse botão tem uma setinha, não tem? Tem um... Múltiplos participantes podem. Isso. Vocês são demais, hein? Pronto. Então agora, Camila, pode passar. Ok. Cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim era muito difícil, sempre. Léo?
Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? O que você acabou de ver é um exemplo de uma situação real que poderia ter acontecido comigo, com você, com seus amigos, com seus familiares. 1 a cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte em todo o mundo. Se você identificar algum desses 3 sinais, boca torta, dificuldade de falar ou perda de força dos braços, não espere. Procure ajuda médica imediatamente. Seja você também um herói contra o AVC e saiba como reconhecer os sinais. Assim como eu fiz, acesse heróiscontraoavc.com para saber mais. Não espere, haja rápido. O AVC tem tratamento. É interessante demais o vídeo que vocês trouxeram. Primeiro porque ele me enganou, né? Eu achei que quem fosse sofrer o AVC era a garota. Começa por aí, né? A gente sempre acha que quem está sendo cuidado é que vai sofrer o AVC e não o cuidador. Segundo, porque eu já tinha pensado no final da apresentação de vocês chamar a atenção para diversos contextos que você precisa entender sobre AVC, sobre TCE. Dentro do consultório, você pode ter um episódio como esse. Dentro do consultório, atendendo psicoterapia. Eu não vou fazer neuro, não atendo neuro, né? Eu vou ser psicanalista e vou atender dentro do consultório. Ok, mas você pode encontrar essa demanda na sua frente. E você tem que saber o que fazer. 1. E 2, é essa articulação, né? Que eu acho que foi a Jennifer que trouxe, com a família. Você precisa aprender a fazer articulação com a família, seja o seu paciente de avaliação neuropsicológica, seja o seu paciente de neuroreabilitação, seja o seu paciente de psicoterapia. Ficou claro isso para vocês? Vamos voltar então para o slide. Pronto, todo mundo está vendo o slide? Sim. Sim, professor. Caso clínico, então. Sim, então continuando, as meninas vão elaborar um pouco melhor, analisar um pouco melhor esse caso clínico, para a gente conseguir visualizar. Mas um senhor do sexo masculino, empresário, 50 anos de idade e um nível educacional superior incompleto, ele foi encaminhado por sua fonoaudióloga, né? A queixa inicial era com relação a fala, principalmente, né? Mas tinha um conjunto de sequelas. Então, memória, atenção, a expressão foi sua principal queixa, né? Adquirido após um AVC isquêmico. Como a Gabi explicou, é esse mais comum, né? Enfim. Então, teve essa sugestiva alteração, principalmente na linguagem e nas funções executivas, pelo relato dos familiares. Então, no que diz respeito aos hábitos de fumo, ingestão de bebidas alcoólicas, o paciente fumava 1 carteira de cigarros por dia, ingeria aproximadamente de 2 a 3 doses de bebida destilada e de 2 a 3 garrafas de vinho por fim de semana. Pode passar o slide, por favor. E quando a saúde geral desse paciente, ele apresentava depressão, que, como a gente viu, é uma das consequências bastante comuns no AVC. E embora ela estivesse sendo tratada com medicamento, ainda foi visualizado assim muitos sintomas, né, como mau humor, aborrecimento, pessimismo. Há 20 anos apresentava hipertrofia cardíaca, não praticava muitos exercícios físicos. E ele procurou atendimento neuropsicológico 4 meses após o acometimento neurológico. Na tomografia computadorizada foi verificada uma extensa hipodensidade comprometendo a região frontotemporal à esquerda, relacionada à alteração isquêmica, havendo alguns efeitos.
e ao sair do estado de coma, após 10 dias, ele não se lembrava do nome dos seus familiares e apresentou disfagia orofaríngea. Gradativamente foi recuperando essas capacidades. Teve um comprometimento linguístico oral tanto receptivo como expressivo, que estava sendo tratado durante o período de internação. Pode passar.